O Evangelho deste quinto domingo do tempo comum nos conta da pesca milagrosa, o relato de Lucas no capítulo 5 do seu Evangelho. Jesus está ensinando, a multidão se aperta ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Fundamental esta referência à palavra, que voltará continuamente ao longo do Evangelho, pois é a palavra que gera a igreja. E Jesus viu duas barcas, símbolo da igreja. A barca que é este madeiro que fica boiando em cima da água e que nos permite de passar de um lado ao outro do mar. É através da igreja que nós atravessamos o mar da vida, e o mar, biblicamente, representa o mal, representa as forças que são adversas à salvação. Toda a presença do inimigo que tenta continuamente afogar a nossa vida espiritual, abafar o nosso espírito de vida e de santidade, e que tenta apagar os nossos sonhos, que é o sonho do próprio Deus gravado no nosso coração. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Continuando o trecho, Lucas diz que, subindo numa das barcas, que era de Simão, Jesus pediu que se afastasse um pouco da margem, porque queria ensinar as multidões do barco. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Em latim, esta expressão é duc in alto, uma expressão que o Santo Papa João Paulo II usou frequentemente no Anno da Misericórdia, no começo do terceiro milênio, convidando a Igreja a ir para o largo do mar, para o largo da história, avançando para buscar aqueles que estão mais distantes do Evangelho num projeto que ele mesmo definiu da nova evangelização. Uma evangelização nova na ousadia, nos métodos, na forma, no poder, na experiência profunda do Espírito que continuamente nos envia para anunciar uma boa nova aos pobres. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, eis que volta a referência à palavra, vou lançar as redes. Fizeram assim, pela palavra, em atenção à tua palavra, em obediência à tua palavra, e assim apanharam tanta quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca. E a barca é, na verdade, protagonista deste evangelho. Um barco, dois barcos, depois novamente um barco, porque a igreja é uma mesmo, estando presente em vários lugares, em várias partes da terra. E aqui o coração do evangelho. Pois, como lemos no Evangelho de Lucas, ao ver esta pesca milagrosa, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. A tradução certa seria: sai fora, fica longe de mim. É quase uma fórmula de exorcismo. Pedro suplica que Cristo se afaste dele, pois se considera indigno do seu amor e de estar na sua presença. Aqui realmente está o grande segredo da vida espiritual e, no mesmo tempo, o grande perigo da vida espiritual. Quando Pedro diz, sou pecador, ele realmente expressa uma verdade. Ele recebe um dom muito grande. Perante a luz de Cristo, se torna espontâneo reconhecer a nossa incapacidade, a nossa impureza. E a luz do Senhor, a presença do Senhor, a proximidade do Senhor, que revela o nosso pecado. A maior tristeza na vida é não reconhecer-se pecadores. São João fala no capítulo 16, no versículo 8, que este é o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo. Quando nós não pedimos perdão, não reconhecemos a nossa miséria, não podemos ser perdoados. Ou quando nós duvidamos da misericórdia do Senhor, da vitória de Deus na nossa vida, também não podemos alcançar o perdão, por considerar o nosso pecado maior do que a misericórdia de Deus. O homem é capaz de viver uma cegueira espiritual tão profunda, ao ponto de não abrir-se à graça do Senhor. E mesmo na hora em que nós reconhecemos que somos pecadores, que somos impuros, como lemos em Isaías na primeira leitura, no capítulo 6, ele contempla a santidade de Deus e diz: Senhor, eu sou homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de lábios impuros, mas mesmo assim, naquele momento,
O Senhor envia o serafim para que ele possa receber pela brasa tirada do trono de Deus a purificação da sua vida, dos seus lábios. Então ele se sente digno de poder responder ao chamado do Senhor e diz: eis-me aqui, envia-me, perante o apelo de Deus, que não sabia quem enviar para proclamar a sua palavra. E aqui o segredo mesmo da vida espiritual. Entender que o meu pecado, a minha miséria nunca me afasta da graça de Deus. Pelo contrário, que a minha miséria é exatamente a porta de entrada da sua misericórdia. E Pedro, de pecador, assim como se reconhece, é chamado a ser pescador de homens. É maravilhoso. Ele que foi pescado, ele que foi tirado fora do mar da sua miséria pelo olhar misericordioso de Cristo, agora é chamado a pescar os seus irmãos. O Senhor precisa de pecadores para transformá-los em pescadores de homens. Você que experimenta a graça de ter sido salvo, de ter sido resgatado pela misericórdia, pelo olhar misericordioso de Cristo, se sente invadido por um amor que te impulsiona a dar a vida para os teus irmãos. Você que sabe como é dura, como é triste uma vida no pecado, uma vida nos vícios, uma vida na prostituição, uma vida na droga, no álcool. Você que sabe como é triste uma vida fechada no próprio egoísmo, na própria cegueira espiritual, uma vida sem sentido, uma vida na qual eu ainda não descobri o meu chamado, o sentido da minha existência. Uma vez que encontro Cristo, não consigo não anunciar a todos que é possível viver uma vida plena, uma vida abundante. Eu que fui pescado, desejo pescar os meus irmãos. É por isso que São Paulo diz, na primeira carta a Timóteo, é fantástico este trecho, no primeiro capítulo, versículo 15, esta palavra é fiel e digna de toda a confiança. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, mas por isso mesmo que encontrei misericórdia, para que Cristo Jesus pudesse mostrar, começando por mim, toda a sua generosidade, isso como exemplo para todos que depois iriam acreditar nele, a fim de ter vida eterna. Nós somos dignos de vida eterna. O Senhor diz para mim, para você, para todos nós: não tenha medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. É maravilhoso o chamado de Deus, acreditar na graça do Senhor, pois o Senhor transforma os pecadores em santos e testemunha da sua misericórdia, como tem sido de forma extraordinária a vida de Paulo. Ele que se considerava um aborto perante os outros apóstolos, ele que, como lemos na segunda leitura, tirada da primeira carta aos Coríntios, perseguiu a Igreja de Cristo. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. A sua graça para comigo não foi estéril. Que o Senhor nos conceda nesse domingo a graça de entender que Ele é talmente poderoso para transformar o nosso pecado, a nossa miséria, em lugar de manifestação do seu poder. Nós nunca entenderemos plenamente isso, pois este é o grande mistério do Santo Evangelho, a boa nova do Santo Evangelho de Cristo. Deus tem transformado o maior pecado, a maior injustiça da história humana, que foi a crucificação do seu Filho, na fonte da redenção. O ponto que Paulo diz: feliz culpa, que mereceu uma tão grande misericórdia. Então a igreja que é este barco que boia no mar da vida, formada de pobres pecadores perdoados, como diria Papa Francisco, enviados para pescar ao largo da história. Neste tempo tivemos a graça de acompanhar o caminho de um sacerdote que havia 4 anos que já não celebrava mais a missa por causa de uma crise de fé. E foi mesmo no mar da Cracolândia, no meio dos pecadores, no meio daqueles que nós consideramos pecadores, viciados, pessoas destruídas pelo crack, ele descobriu finalmente o valor da sua vida, do seu chamado. Chorou uma tarde inteira e me dizia: Padre, eu não posso guardar para mim o dom que recebi. Eu preciso voltar, exercer o ministério, porque enquanto eu estou fechado na minha dificuldade, nas minhas misérias, uma multidão está morrendo por falta de profetas, por falta de ministros da misericórdia.
Eu agora que experimentei a misericórdia de Deus na minha vida, eu quero anunciar a todos a sua misericórdia que salva. E esta misericórdia que se manifesta na confiança não nas nossas forças, mas na sua graça, como diz Paulo, não na nossa capacidade. O Senhor não nos chama porque somos capazes, Ele nos chama porque nos ama como filhos únicos e nos envia para que nós que experimentamos a nossa incapacidade de sustentar-nos por nós mesmos, pelas nossas forças, possamos colocar a nossa confiança em Deus que ressuscita os mortos, como diria Paulo no começo da segunda carta aos Coríntios. Então veja como é bonito. E uma última observação que é maravilhosa. A palavra pescar, aqui em Lucas, é expressa no original grego com a palavra conceber. Quando Pedro disse, pescamos a noite toda, mas não apanhamos nada, na verdade, está dizendo, não concebemos ninguém. É a mesma palavra que Lucas usa na Anunciação de Maria, no capítulo 1, e esta mesma palavra, paralelamente, é a palavra de Pedro. Tua palavra lançarei as redes, e Maria concebeu o Filho de Deus, Cristo Jesus nosso Senhor. E Maria disse também como os pescadores, como Pedro, na tua palavra, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O trecho é paralelo. O mesmo evangelista Lucas coloca em Maria a concepção de Cristo e aqui a concepção da igreja, que concebe também Cristo no coração dos homens que é chamada a salvar. Porque este é o mistério da vida humana. Somos chamados a sermos como úteros. Pescar é conceber. E quando Lucas diz pescaram tantos peixes que as redes se rompiam, a palavra exata é, novamente, conceberam tantos peixes que as redes se rompiam. Nós teríamos que ter um útero que quase se rasga pelo desejo de dar a vida aos homens que não têm mais sentido na própria existência. Paulo diz, eu gerei vocês na dor. Salvar um irmão significa acordar, conceber, despertar o Cristo que está no seu coração. Lembro uma vez uma criança de rua que depois do momento de evangelização, uma experiência forte que ele fez do amor de Deus na oração, pela imposição das nossas mãos, chorando, dizia, Padre, vocês despertaram Jesus, que estava dormindo no meu coração. Precisamos manifestar perante o mundo um amor tão grande, um amor tão diferente, um amor tão novo, um amor que o mundo não conhece, que possa surpreender o mundo e despertar nos homens o desejo e a saudade do céu. Conceber neles o Cristo que está muitas vezes adormecido ou entorpecido no coração deles perante a mundanidade, perante a preocupação com as coisas materiais, com o dinheiro, com os prazeres que o mundo parece oferecer, mas que na verdade são venenos que deixam a nossa vida destruída, morta, apagada, incapaz de brilhar da luz que Cristo deseja colocar no nosso coração. Quero terminar com um testemunho lindíssimo que recebemos nesses dias dos nossos irmãos missionários na Bélgica. Jackson, um jovem da nossa comunidade, nos contou de Moisés, um muçulmano, que de repente se apresentou à porta da nossa casa dizendo: eu sou muçulmano, mas quero ser cristão. Por que? Perguntou Jackson. E ele respondeu: porque eu dormi aqui uma noite na casa de vocês e vi amor, um amor que eu não conhecia. Depois foi acolhido numa outra casa por um rapaz. Era cristão. E ele tinha uma alegria, uma luz diferente. E descobri que ia todo dia na Santa Missa. Soube que ele também seguia Jesus. E procurei um padre, mas depois me lembrei de vocês. Eu peço só uma coisa, me ensinem a ser cristão. Porque aqui eu vi que vocês amam como eu nunca vi. Vocês perdoam como eu nunca aprendi a perdoar. Vocês amam os inimigos como nunca soube que alguém podia amar. E vocês se doam, sem esperar nada de ninguém. E se doam para todos, sem distinção.
eu entendi que existe um amor que não conheço. Eu quero encontrar Jesus. Eu quero seguir Jesus. Me ensine a ser cristão. Que nossa vida possa resplandecer desta luz. Que nós possamos realmente, mesmo pecadores, acolher o convite do Senhor e deixar a graça de Deus correr na nossa vida. Ele, aos poucos, nos purifica de todos os nossos defeitos, de toda a nossa pobreza. É só não viver mais para nós mesmos, deixar que Cristo viva em nós pela força da palavra. Na tua palavra lançaremos as redes. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a alegria de viver na palavra do Senhor. Um abraço, uma bênção poderosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo para todos.